Ministério Público de Minas Gerais tentou interditar desde 2017 o asilo que desabou nessa quinta-feira. A queda do prédio no bairro Jardim Vitória, região nordeste da capital, deixou 12 mortos. 29 pessoas estavam no imóvel, sendo 23 idosos. A promotoria afirma que processos judiciais não foram julgados a tempo. O último alvará de funcionamento do lar de idosos foi emitido pela Prefeitura há cerca de 3 meses. O imóvel já tinha passado por 10 inspeções que apontaram irregularidades ligadas à habitação, salubridade, higiene e segurança. Problemas que as autoridades ainda investigam se podem ter causado o desabamento. Infiltrações em todos os cômodos, pisos irregulares, barras de apoio, em alguns lugares sem, em outras enferrujadas, o idoso põe a mão ali, corta, fios elétricos desencapados, cômodos sem janela, obrigatório que tenha um espaço de lazer para o idoso tomar sol, para o idoso ter uma atividade de cognição. A legislação é complexa, sabe? O histórico de irregularidades é antigo. Em 2013, foi feita uma vistoria administrativa. No ano seguinte, 2014, foi assinado um termo de ajustamento de conduta para que as melhorias fossem feitas, o que também nunca aconteceu. De posse, primeiro, da perícia e de tomarmos conhecimento do motivo do desabamento, primordial que a gente saiba, para saber se haverá responsabilizados, ou qual caminho tomar. Sem saber o motivo do desabamento da casa, eu não tenho como adiantar para você qual seria o caminho. Desde 2017, o Ministério Público de Minas Gerais tenta interditar o lar de idosos por questões administrativas. O processo ainda não foi julgado pelo Tribunal de Justiça e está paralisado desde novembro do ano passado. A Justiça informou, nós vamos ler agora, a Justiça informou que a ação sobre o lar de idosos não tinha como objetivo interditar o local. Segundo o juiz, o termo de ajustamento de conduta estava apenas de questões administrativas e não de problemas estruturais referentes ao prédio. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que até o momento não foi acionada pelo Ministério Público para contribuir com as ações de fiscalização conduzidas pelo órgão. A Procuradoria-Geral do município informa ainda que Belo Horizonte não é parte na ação ajuizada pelo Ministério Público. 3 vítimas do desabamento do asilo foram enterradas hoje no cemitério de Sabará, na região metropolitana da capital. Dentre eles, o filho do dono do abrigo, Renato Duarte Ramos, de 31 anos. Os velórios e enterros das 3 das 12 vítimas do desabamento foram no cemitério Parque Terra Santa, em Sabará. Os corpos foram enterrados na tarde desta sexta-feira. A vítima mais jovem do desabamento é Renato Duarte Terrinha Ramos, de 31 anos. Renatinho, como era conhecido. Ele era filho do dono da casa de repouso. Renatinho vivia no imóvel com a família. A filha dele, de 2 anos, a mulher e a mãe foram socorridas sem ferimentos. O pai, Renato, ficou ferido, mas foi socorrido e não corre riscos. Os 2 idosos que viviam na casa de repouso e que foram velados no mesmo cemitério são Antônio Ribeiro de Souza, de 70 anos, e Maurílio Eduardo Mol, de 69. A Rita conhece bem a família do Renato e conhecia um dos idosos que morreu. Ai, dói demais, viu? Mesmo pra gente. Eu imagino como é que deve estar a família, porque nós, os amigos, nós estamos assim sensibilizados com as atitudes, da forma que ocorreu, a perda de muitos, que ninguém esperava. Ao todo, 29 pessoas estavam no imóvel quando o prédio desabou. Renatinho era o único jovem. As outras vítimas eram idosas, entre 68 e 99 anos. E 3 corpos ainda permanecem no IML da capital e estão à disposição das famílias para serem retirados. E ao encerrar os trabalhos no local do desabamento, o Corpo de Bombeiros foi aplaudido pela comunidade. Quem acompanhou foi a repórter Etel Correia. No meio dos escombros, retalhos de uma história. Roupas, utensílios domésticos, uma boneca. O asilo Provida, no bairro Jardim Vitória, abrigava 23 idosos.
Outras 6 pessoas estavam no imóvel de 4 pavimentos quando houve o desabamento. Na edificação compartilhada, havia, além do asilo, uma academia, um espaço de bronzeamento, uma residência e a garagem no subsolo. 9 pessoas saíram com a ajuda de vizinhos. 20 foram soterradas. Os bombeiros conseguiram resgatar 8 pessoas com vida. Apesar dos esforços para o salvamento, 12 vítimas acabaram morrendo sob o peso das paredes e estruturas de cimento. A coordenadora do asilo trabalhava com os idosos há cerca de 10 anos. Ela diz que a instituição tinha todos os registros para funcionar e que não havia obra sendo realizada. Que a gente vem trabalhando, seguindo todas as diretrizes legais, junto com a vigilância sanitária, junto com o posto de saúde, junto com o Conselho Municipal do Idoso. Não tinha rachadura dentro da instituição, não tinha vazamento. Eu tenho todas as fotos, tinha um laudo ABCB. Então, a gente estava cumprindo com todos os requisitos legais. As causas do desmoronamento ainda serão investigadas. Os peritos identificaram indícios de que o local se passava por obras. Então, é uma linha que a Polícia Civil está adotando. Ele diz também que foi instaurado um inquérito que será investigado. Então, eu acredito que após o inquérito, a Polícia Civil deve indicar aí qual foi a causa do desabamento. O proprietário do lar de idosos foi uma das vítimas. Ele deixou esposa e uma filha de apenas 2 anos. Renato Duarte, o Renatinho, era muito querido pelos vizinhos. E o Renatinho era mais chegado, era quase que um filho. Era muito amigo dos meus filhos de infância. Ao final da tarefa, militares cansados, mas com a sensação do dever cumprido, foram saudados com uma salva de palmas. É de arrepiar, né? O trabalho dos bombeiros em tragédias como esta é de muita dedicação, desgaste físico, além, é claro, da sensibilidade de lidar com a expectativa de familiares. Merecem mesmo todos os aplausos. Um feto foi encontrado por moradores em um terreno abandonado em Ituiutaba, no Triângulo